Esse é mais um projeto do Instituto Futebol de Rua. A ciência refere-se a qualquer conhecimento sistemático. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. A ciência já desvendou muitos mistérios do universo, mesmo que ainda temos muitos outros a serem resolvidos. Desde os primórdios da história, a humanidade realizou milhares de experimentos para tentar obter o máximo de respostas possíveis, apenas para encontrarmos juntos novas perguntas. Olá pessoal, sou eu aqui de novo. Mas o que é uma experiência científica, realmente? Eu acredito que uma experiência científica não é nada mais do que observar fenômenos e investigar, tendo controle sobre aquilo. Uma experiência científica é uma abordagem daquilo que cada ser humano compreende, sabe? E aplica. Experimente. Você vai gostar. Até mais. Você sabia que até hoje tem gente que diz que a Terra é plana? Ora, na verdade é que toda a humanidade sabe, desde a época da Grécia Antiga, é que o planeta é esférico. Você também sabia que foi o astrônomo e matemático Erastótenes, que viveu por volta de 3 a.C., o primeiro a medir a circunferência do globo? Pois é, foi no dia 21 de junho, lá na cidade de Alexandria. Ele pegou uma vareta, fincou no chão da cidade, depois mediu o comprimento da sombra do meio-dia. Ora, se a vareta foi capaz de produzir sombra, quer dizer que a Terra foi e é curva, já que o Sol está tão distante e chega pelos raios paralelamente até a superfície. Você sabia que Galileu Galilei foi o pai da ciência moderna? E ele foi um cientista, um físico, um astrônomo, um escritor e um filósofo que deixou um legado muito importante em diversas áreas. Em 1609, ele contribuiu para o ramo da astronomia, quando ele inventou o seu próprio telescópio e apontou para o céu com a intenção de explorar o universo. Você sabia que o físico e matemático Isaac Newton é um dos maiores cientistas da humanidade? Aos 18 anos, ele foi aceito na Universidade de Cambridge, onde recebeu o grau de bacharel em artes. Enquanto ele aguardava o fim do surto de uma peste, Newton percebeu que a luz criava uma espécie de arco-íris quando atravessava o vidro. Com muito tempo para pensar, Newton arregaçou as mangas e montou um experimento para provar que a luz branca não é pura. Isaac Newton também formulou 3 leis, que basicamente explicam a nossa vida do ponto de vista da física. Publicadas em 1687, também são conhecidas como as leis do movimento. São elas: princípio da inércia, lei fundamental da dinâmica e princípio da ação e reação. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no laboratório de dribles do futebol de rua, tentando elaborar novos dribles, criar alguma coisa nova. Quem sabe eu consiga. Enquanto eu estava tentando, eu me lembrei aqui do Albert Einstein. O Albert Einstein nasceu em 1879,
Einstein foi uma das mentes mais brilhantes da ciência, e o seu legado inclui a explicação do efeito fotoelétrico, a formulação da teoria da relatividade espacial, geral e restrita, além de grandes contribuições para a física estatística. Legal, né? Quem sabe eu não começo a usar a relatividade para criar novos dribles, não é mesmo? A teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou completamente nossa compreensão do universo que nos rodeia. Ela permite explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. E também teve consequências bem práticas, como o GPS que você usa. Mas o que é exatamente essa teoria e por que ela foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente das suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a força de gravidade. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para percorrer os quase 150 milhões de quilômetros que o separam da Terra. Então, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada da sua órbita antes que as pessoas aqui deixassem de ver o Sol brilhar? Problemas desse tipo mostraram a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação diferente da que pensou Newton. Nos 10 anos que ele passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos. E ele chamou isso de espaço-tempo. Quando a gente aplica esse pensamento aos planetas e estrelas, é como se o Sol fosse uma bola pesada colocada no meio de uma cama elástica. A bola faz com que o tecido se curve, certo? É essa curvatura que cria o que nós sentimos como força de gravidade. Então a Terra e os outros planetas permanecem em órbita não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. A partir daí, a gravidade já não pode ser considerada uma força de atração entre 2 corpos, como dizia Newton. Ela é o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. Pensando nisso, o que aconteceria se o Sol desaparecesse? Segundo Einstein, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo formaria uma onda gravitacional que viajaria até os planetas. E segundo os cálculos dele, essa onda viaja exatamente na mesma velocidade da luz. É por isso que nós deixaríamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudasse de órbita. Em outras palavras, o que Einstein demonstrou é que estávamos enxergando o universo do jeito errado até então. A teoria o transformou em uma celebridade mundial. Por causa dele, a ciência e nossa imaginação puderam voar cada vez mais alto. E até hoje, a relatividade geral continua surpreendendo os cientistas e fascinando a todos nós. E agora vocês vão assistir a experiências incríveis. Mas não pode fazer em casa, porque é muito perigoso. Então vamos assistir.
Poxa, se a gente tivesse aqui, ele tava lá. Mas ele não, se eu pegar aqui e jogar... Opa, vocês já estão aqui? Olá mais uma vez. Eu não estava falando sozinho. Vocês sabiam que a batata, ela pode te ajudar muito quando acaba a luz na sua casa? É isso mesmo. Parece coisa de maluco, mas não é. Quero mostrar um vídeo agora para vocês sobre como uma batata pode ajudá-los a ter luz quando estiver tudo escuro. Porque quando está tudo escuro, não está claro.
das experiências científicas? Daqui a pouquinho vamos mostrar duas experiências incríveis feitas pelos nossos educadores. Mas primeiro, um recadinho para vocês. Olá, tudo bem? Roger Machado, técnico de futebol, que está falando. Neste momento em que nós estamos sem o futebol de rua, o Instituto está juntando seus esforços para ajudar as famílias dos alunos, com cestas básicas, material de higiene e limpeza. Participe, pois é na solidariedade que a gente vira esse jogo. Um abraço. Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer uma experiência com cores. O nome dessa experiência é Cores em Erupção. Vem comigo! Para essa experiência, você vai precisar de um detergente comum, desses que a gente usa em casa, um recipiente para colocar o detergente dentro, uma tigela, não precisa ser de vidro, pode ser uma forma de bolo ou um prato, tanto faz. Você vai precisar de um copo de leite, como este, e alguns corantes, umas cores legais pra gente fazer a nossa cor em erupção e alguns cotonetes. Vamos lá! Despeje o leite na assadeira até cobrir o fundo. Agora, vamos salpicar várias gotas de corante de uso alimentar para colorir o leite. Usamos o rosa, agora vamos usar o turquesa. Depois, pegue o cotonete e passe ele no detergente. Cotonete. Passe ele, molhe bem ele naquele recipiente que você colocou ele. Agora, vamos ver a experiência acontecer. Uau! Muito legal! E vocês sabem por que isso acontece? Isso acontece porque o leite, ele contém água e gordura. Essas duas substâncias, elas não se misturam. Ainda que o leite pareça uma substância única, ele é realmente água e gordura separada. O detergente é uma substância que vai se misturar com a água e a gordura. Quando o detergente é pingado no leite, uma extremidade da molécula de detergente liga-se à gordura do leite e a outra liga-se à gordura da água, o que provoca um efeito de fervura. Muito legal essa experiência. E você pode colocar várias cores e é muito legal ver o efeito dentro do leite. Olha só. E para finalizar, como que vocês podem fazer também? Vocês podem pingar o leite diretamente, o detergente diretamente no leite. Vamos testar? Vamos colocar alguns pinguinhos. Olha só. Que demais, né? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal!
A nossa experiência é encher o balão usando bicarbonato de sódio e vinagre. Vamos lá, Manu. Primeiro pega o vinagre e vai despejar na garrafinha. Cuidado pra não derrubar. Não precisa encher tudo. Só um pouco tá bom. Mostra aqui, Manu, pra câmera. Agora eu vou pegar o bicarbonato e colocar dentro da bexiga. Vou precisar de um funil e de uma bexiga, um balão. Bicarbonato de sódio e uma colher. Esse funil é bom porque daí a gente não deixa cair o bicarbonato. Pode pôr mais um pouquinho. Agora eu tirei o balão do funil e eu vou... prender ele aqui. Vamos prender bem. Vocês estão preparados para a experiência? Vamos ver se vai dar certo. Segura bem aqui na ponta. E vai. Aê! Que legal! Acho que precisa fazer mais. Deu certo, gente. Que bom. A nossa live já acabou? E eu tava testando uma nova experiência aqui? Tudo bem. Vai ficar pra próxima, então. Espero que vocês tenham gostado dessa live demais que foi hoje. Mas ainda tem mais. Corre lá pra página do Facebook. Curte a página do Instituto. Coloca o seu nome completo, bairro e telefone no post da live de hoje. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos vocês e até semana que vem.